Fala galera, Jonathan Fernandes na área, gravando aqui o episódio 64 do Plataforma, um episódio diferente, né, muito diferente, porque é um episódio em homenagem a alguém que infelizmente já se foi. Vai ser um episódio meio misto, sabe, um misto de alegria com tristeza, alegria por relembrar momentos bons, maravilhosos que eu passei com ele, e tristeza pela ausência, né? Por lembrar que ele não tá mais aqui. E isso me dói ainda muito. Mas vamos lá, né? Dia 11 de junho tá fazendo 2 anos que eu gravei com ele, com o Jussan, que era meu melhor amigo, né? A gente gravou em 2019, foi o Plataforma de número 6. Foi um dos primeiros episódios do Plataforma. E então vou contar aqui um pouco da nossa amizade, como a gente se conheceu. Vou contar também bastidores daquele dia, no dia da gravação, na medida que a gente for colocando aqui no ar. E eu só queria pedir para vocês paciência, gente, muita paciência, porque eu enrolei muito para gravar isso aqui. Né, enrolei muito porque meu editor Phil sabe o quanto que eu tô protelando para gravar isso aqui. E eu tô gravando isso no domingo de manhã, são 11h28 da manhã agora em Rio Branco, e começou a chover aqui, sabe, do nada. E se vocês estiverem ouvindo ruídos externos aí de chuva, é porque tá chovendo, né? Talvez não, porque o meu editor é muito bom, ele vai dar uma melhorada nesse áudio. Mas vamos lá, galera. Eu conheci o Jussan, primeiramente, para quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui, Jussan Mendonça, ele era meu melhor amigo, né? Um irmão para mim. E ele, infelizmente, faleceu no dia 20 de setembro de 2020, no ano passado, após um acidente de moto. Ele estava com a então esposa dele, que tem um filho com ele, uma filha com ele inclusive, e ele se chocou com a árvore, com a palheira, não sei muito bem. Quem é de Rio Branco sabe, foi ali na Via Chico Mendes, uma das vias mais populares aqui de Rio Branco, e ele se chocou lá. Isso era de manhã cedo, isso era umas 5 horas da manhã, mais ou menos, e não resistiu. Ele morreu no local mesmo. Acredito eu que foi assim. E a Juliane, graças a Deus, sobreviveu, tá bem hoje, tá se recuperando. E quase passou por um processo muito difícil de recuperação, com cirurgia, e, enfim, ficou muito mal mesmo. Mas graças a Deus se recuperou, e quis Deus que ela ficasse viva entre nós para continuar essa vida, continuar esse processo. Por outro lado, meu amigo não teve a mesma sorte e infelizmente faleceu, né? E esse dia 20 de setembro de 2020, eu tenho esse dia fixado na minha cabeça, assim, de quão marcante ele foi para mim negativamente, né? Foi o dia mais triste da minha vida, sem dúvidas. Antes eu não saberia responder qual era o dia mais triste da minha vida, sei lá. Um dia que eu perdi um pênalti num jogo de futebol, um dia que uma namorada minha terminou comigo, sei lá, um dia que eu fui embora e tive que sair da casa da minha mãe, sei lá. Não tinha um dia assim pra dizer, olha, esse aqui foi o pior dia da minha vida. Mas agora eu tenho um dia e dificilmente vai ter outro pior do que esse. Espero que não tenha, né? Espero que não tenha, porque foi um dia terrível.
lembro de detalhes daquele dia, desde quando eu soube o que tinha acontecido com ele, e a falta de informação também, né? Porque uma hora diz que ele não morreu, ele tá acordado, morreram os dois, a notícia foi que os dois tinham falecido, a Juliana e o Jussan. Depois falaram, não, o Jussan tá bem, a Juliane faleceu, enfim, ficou nesse desencontro de informações, até que eu soube realmente da notícia, né, pelo Fernando, que era amigo dele de infância. Inclusive eu mandei mensagem pro Fernando pedindo para que ele gravasse um áudio para ficar aqui nesse episódio. Ele, até o momento que eu tô gravando, ele não mandou. Então, se sair aí no final é porque ele mandou, se não sair é porque ele não mandou. Eu mandei pra ele, pra Manu e pra Juliane, né, que era a esposa dele. O Fernando, ele não é bom com as palavras, gente. Ele é um cara difícil de falar, enfim. Só quem conhece sabe. A Manu, ela dói muito ainda pra ela falar sobre isso, né? A Manu era vizinha dele, desde criança era vizinha dele. Ou seja, conhecia ele mais tempo do que eu, inclusive. E a Juliane, poxa, Juliane tem uma filha com o cara, né? Então o grau de relacionamento que eles tinham era gigante. E eu, cara, eu acho que eu entro nesse quarteto aí de pessoas ligadas ao Jussan, obviamente tirando a família, né? Que éramos próximos dele, né? Então, se eu me emocionar, eu vou parar aqui o áudio, tá? Durante o programa eu vou parar o áudio, pra não ficar aquela coisa forçada também. Olha, ele tá chorando. Mas se vocês perceberem um corte aí, foi porque eu pausei pra chorar um pouco, me recompor, beber uma água e voltar a gravar de novo. Talvez isso aqui tenha 1 hora e 2 horas de eu tentando gravar. Tá, mas vamos lá. Eu conheci o Jussan em meados de 2010, mais ou menos. Final de 2010, acredito, ou foi em 2011, por aí. Que eu conhecia a mãe dele. A minha mãe, na verdade, conhecia a mãe dele, né? Eu não conhecia ele ainda pessoalmente. Eu conhecia a mãe dele, conhecia também o irmão dele, o Gerlan. E eu era pregador na época, né? Eu era de uma igreja pentecostal. E era moda antigamente, eu acho que hoje ainda não sei se tá tão na moda hoje em dia, né? Mas teve um momento aí que era moda pregadores mirins, né? Pregadores pentecostais, assim. Pregadores, tipo, em pregar igreja em igreja. E eu tava com uma agenda legal nesse período aí. O pessoal me via pregar e me convidava pra igreja de outro e tal. Me convidava... sim, gente, já fui pregador pentecostal, acredite se quiser. Eu já preguei, eu já rodei no manto já, né? Já fiz o pessoal cair no culto, já fiz aquele negócio todo lá. E aí... eu fui, né, pregar nessa igreja, eu lembro até hoje, velho, da pregação. Eu preguei sobre Corinto, sobre a igreja de Corinto. Detalhe aqui sobre essa pregação, tá? Foi um Ctrl-C, Ctrl-V de uma pregação do Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, inclusive eu nunca mais vi essa pregação dele. Eu procurei já essa pregação no YouTube, ainda não achei. Eu espero que eu encontre, porque é uma pregação do Marcos Feliciano que ele prega numa vigília. Ele fala da igreja de Corinto, como a igreja de Corinto tinha muita gente com dons espirituais, enfim. Se alguém aí achar, por favor, me mande lá no @teólogo de quinta, que eu quero rever essa pregação. É numa vigília que ele fala sobre a igreja, né? Eu acho que ele fala da igreja dos Apocalipse, as 7 igrejas, eu acho, lá do Apocalipse lá. Mas ele foca na igreja de Corinto, né? E, enfim... E o Jussan tava lá no final, velho. Tava lá no final. Tipo, a igreja era pequena, né? E eu tinha uma parada. Me perdoe os irmãos pentecostais que vão ouvir isso aqui, tá? Mas hoje eu não acredito mais nisso. Tanto que todas as revelações, entre aspas, que eu tive foi de emoção. Nenhuma delas Deus não falou nada. Nenhuma delas eu vi nada. Tudo foi emoção, gente. Então, não estou dizendo que não tenham revelações sinceras, revelações verdadeiras, revelações que realmente o Senhor entrega para a pessoa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que comigo as revelações eram mentiras, né? Eu já me arrependi ao Senhor, já pedi perdão por isso, pelas mentiras que eu contava na igreja, pelas revelações que eu dizia
ter sentido e não sentir, pelas vezes que eu caí na igreja, sendo que eu não estava sentindo nada, pelas vezes que eu falei em línguas estranhas, sendo que aquelas línguas estranhas eram só umas aleatoriedades. Mais uma vez, gente, amigos pentecostais, me perdoem, tá? Se isso estiver ofendendo vocês, mas é o que eu acredito. Eu não acredito em línguas estranhas hoje em dia, eu não acredito em revelação, eu não acredito em um monte de coisa que vocês acreditam e tá tudo bem. Espero que vocês me respeitem também, tá? E eu teve um momento lá da pregação que eu comecei a disparar a revelação para todo lado. Eu disparei também uma revelação para o Jussan. Foi aí que eu conheci ele, né? Ele tava lá no fundão, aí eu olhei para ele e falei que ele seria um grande jovem, uma pessoa usada. Geralmente as revelações de culto pentecostal é assim, né? Nunca é tipo assim, ou é um livramento, que Deus tá te livrando de alguma coisa, ou você vai ser um grande alguma coisa, né? Nunca a pessoa vai ser, você vai ser uma pessoa normal no reino de Deus. Não, sempre vai ser um grande alguma coisa, vai ser, né, vai ser falado em todos os cantos e tudo mais. Enfim, eu falei alguma coisa relacionada a isso, que ele ia ser um instrumento usado na mão de Deus. E ele de fato foi, tá? Jussan, eu vou contar aqui a história, vocês vão perceber que ele foi um instrumento muito usado nas mãos do Senhor. E ele namorava com a menina, eu acho que era Valéria o nome dela. Eu vou citar nome, gente, aqui durante o programa, tá? Vocês, se quiserem me encher o saco depois, venham falar diretamente comigo, tá? Porque eu vou citar nomes mesmo. Só se eu perceber algum nome ou outro que eu não devo falar, eu não vou falar, mas, enfim. E cara, ele era apaixonado por essa menina, pela Valéria. Foi a primeira namorada dele, acredito. Ele tinha, eu acho que... Eu sou um ano mais velho que ele, né? Então eu acho que ele tinha 14, eu tinha 15. Se eu não me engano. Ou ele tinha 15, eu tinha 16. Eu não vou fazer conta agora, porque eu sou péssimo em conta. Mas enfim, aí deu essa revelação lá pra ele. Aí voltei pra casa. Um parênteses aqui. Eu já tinha saído de lá. Eu não falei onde é que era esse lugar, né? A gente morava na zona rural, na colônia. Era eu, minha mãe e meu padrasto, né? E meu irmão na época, meu irmão Rafael, bem novinho. E eu passei um ano lá. Eu passei um ano morando lá. E nesse ano que eu passei morando lá, a minha mãe percebeu, todos nós percebemos que o nível de escolaridade lá era muito baixo. Né, o nível de ensino lá era muito ruim, era muito precário. E realmente era, gente. Não é querendo me gabar não, mas pra vocês terem ideia, eu sabia mais que o professor, sabe? Porque eu sempre fui um aluno dedicado, né? Então, tipo, tinha coisa que o professor falava e eu corrigia. Só pra você ver o nível, assim, de coisa. E aí, a minha mãe percebeu, não, você tem que... A única coisa que eu posso te oferecer é o estudo e você tem que estudar numa escola... boa. É óbvio que a escola que eu estudava aqui em Rio Branco também era escola pública, não era as coisas, enfim, mas, pô, era Rio Branco, era capital, né? Tinha mais acesso, tinha internet, enfim. E aí eu vim morar com os meus tios, meu tio João, né? E minha tia Diana, que hoje eles não estão mais juntos. Eu falei que eu ia citar nomes, então dane-se. E eu sou muito grato ao meu tio João por isso, por tudo que ele fez por mim, por abrir as portas da casa dele, por me aturar lá. Cara, hoje eu entendo muito bem. E hoje eu sou o primeiro a criticar e a julgar adolescente. Mas, cara, aturar adolescente é muito difícil. Eu era um adolescente muito... eu nunca fui um cara, tipo assim, de dar trabalho pros outros, né? Mas só pelo fato de eu ser adolescente, eu já entendo que eu dava trabalho, né? Porque eu ficava acordado até tarde, o pessoal queria dormir, acordava tarde da manhã e o pessoal já tinha acordado. Enfim, morar na casa dos outros é você se adaptar à casa dos outros, né? E eu zero disso, eu zero me adaptava. Então, meu tio, se você estiver ouvindo isso aqui, me perdoa, tá? Por todas as vezes que eu exagerei, que eu não respeitei o celular, ou sei lá, por qualquer outra coisa que eu devo ter feito aí que você não gostou, me perdoe. Pra quem não sabe, o meu tio João, ele é o pai da Nicole. A Nicole que é a nossa assinante aqui do Clube TDQ, nossa assinante fiel. Um abraço pra ela, inclusive. Então, foi isso. E aí, eu lembro, e eu tenho quase certeza que era final de ano, assim, era novembro, dezembro, assim, mais ou menos. Que eu acho que já tinha acabado as aulas aqui, né? E eu tinha ido pra lá. Tinha acabado o primeiro ano aqui e eu tinha ido pra lá. E aí o Jussan, ele tinha acabado o fundamental lá, agora que eu tô lembrando.
E o Gilson foi fazer o primeiro ano na escola que eu estudava, que era o Clícia Gadelha, no ano seguinte, no caso, que seria 2011. E eu já ia fazer o segundo ano, né? O segundo ano do ensino médio. Foi isso aí mesmo, tô lembrando. 2011 não, foi 2012 isso. 2012 ele foi fazer o primeiro ano, em 2012 eu fui fazer o segundo ano. Eu lembro que eu terminei em 2013, o ensino médio de 2013, foi isso aí. E aí o Gilson, cara, ele era um cara muito introvertido, sabe? Muito na dele, assim, poucas palavras mesmo, poucos amigos, tímido, sabe? Calado, um canto, e ele era gago também, né? Então, vocês vão perceber aí nos cortes que eu vou colocar do bate-papo que eu tive com ele, a dificuldade que ele tinha de falar, assim, tipo, ele era muito gago, ele era gago mesmo, assim, demais. E aí, cara, nessa época, eu tinha, tipo assim, poucos amigos também. Eu tinha uns amigos da escola, né? Eu passei dos meu ensino fundamental todo tendo o Jonas como um amigo, né? O Jonas, ele era meu amigo de escola. Cara, agora que eu tô lembrando, eu passei um ensino fundamental na Colônia, foi na minha quinta série que eu passei lá. E aí voltei pra Rio Branco para fazer a sexta, a sétima e a oitava série. Foi. Nesse período aí eu morava na casa dos outros. Morei na casa da minha avó, morei na casa da minha avó por parte do padrasto, né? Morei na casa da minha avó materna, minha avó Socorro. E morei por último na casa do meu tio João. O meu tio que eu acabei de falar, né? Foi as 3 casas que eu morando na casa dos outros, tudo para estudar. Tudo minha mãe abriu mão de mim, abriu mão do meu conforto para que eu estudasse. E foi isso. E aí eu não tinha, tipo, muitos amigos, assim, né? Eu tinha um Jonas, que era amigo de escola e amigo, tipo, da vida mesmo. Tinha meus familiares, que era por perto. Tinha, enfim, não tinha ninguém, assim, que eu podia falar, caramba, esse cara aqui é meu amigo. E aí eu fui conhecendo o Jussão, pô. O Jussão, detalhe, eu também morei na casa do Jussão, tá? Morei na casa do Jussão por um período aí. Porque nesse período aí, quando eu voltei pra Rio Branco, e aí você pode até estar pensando, como assim Jonathan voltou para Rio Branco? É porque essa colônia que a gente morava, que eu ainda não falei o nome, né? Era o nome do ramal lá era Pirapora. E fica no quilômetro 49, na estrada de Porto Acre. Então você percebe 49 quilômetros de Rio Branco, que é a capital do Acre. Eu tô falando aqui para quem não é do Acre também entender. Porto Acre é um município, né, daqui do Acre, obviamente, né? Então eu ficava no quilômetro 49 da estrada que vai para Porto Acre. E no quilômetro 49 entrava mais 20 quilômetros de ramal. Ou seja, lá onde a gente morava, lá nessa colônia que a gente morava, era quase Amazonas. Tipo, era longe pra caramba, entendeu? Ficava assim, tipo, no meio do mato. Hoje tá melhor lá, parece que asfaltaram lá boa parte, o ramal tá melhor, enfim. Mas na época que a gente morava lá era caos absoluto. E tinha muitas igrejas também, que uma dessas foi a Assembleia de Deus Madureira que eu preguei lá. E outro detalhe importante é que a mãe do Jussan era e é missionária. Então ela vai para viagens missionárias, enfim, planta uma igreja, um lugar, tudo mais. E o filho dela, o Jussan no caso, adolescente também, gente, né? Não sabia se era crente ou se não era, enfim. Foi criado em um lar cristão, né? Em um berço cristão. Mas nunca foi assim, tipo, de ficar na igreja, né? E aí vocês sabem a minha teoria sobre isso, né, gente? Geralmente os pais, por já serem cristãos, por já serem, tipo, pastores, eles têm a mentalidade de que os filhos automaticamente também serão, como se fosse hereditário, né? E a salvação não é por aí, gente. Da mesma forma que você foi alcançado pela graça, os seus filhos também têm que ser alcançados. Então você tem que pregar para os seus filhos. Seus filhos têm que se arrepender, os seus filhos têm que buscarem o Senhor, encontrarem no Senhor o Pai deles, a graça do Senhor para eles. Não é assim, porque meu pai é cristão, eu também vou ser. O meu exemplo é claro nisso. Meu padrasto e minha mãe não eram cristãos, eles, tipo, eram totalmente mundanos, né? Eu de igrejas a igrejas aí, eu, tipo, não tinha rotina de oração nem nada disso. E eu fui o primeiro da nossa casa a ir pra igreja. Fui o primeiro da nossa casa a se converter. Me converti primeiro que minha mãe. E
Pra você ter uma noção aí de que não é porque sua mãe e seu pai não são cristãos que você não vai ser, e não é porque seus pais são que você vai ser, entendeu? E voltando pra história, né, pro raciocínio aqui. E aí eu conheci o Jussan, quando a gente voltou pra Rio Branco, e aí eu continuei morando na casa do meu tio, e aí eu comecei a ver o Jussan com mais frequência na escola, porque ele fazia o primeiro ano lá, na mesma escola que eu, e eu fazia o segundo ano, então a gente se via e tal. E foi o período que a minha mãe começou a vir muito pra Rio Branco, né? E minha mãe e meu padrasto sempre tiveram um relacionamento muito complicado, tipo, muito difícil, assim, sabe? Meu padrasto, ele traiu minha mãe durante muito tempo da vida dele e da vida deles, né? E eu cresci vendo isso, né? Hoje eu não falo com meu padrasto mais, que a gente teve um atrito aí, enfim. E eu me mantenho distante dele, e minha mãe ainda tá com ele até hoje, enfim. Mas nesse período foi mais um atrito que eles tiveram, minha mãe veio pra Rio Branco e todo aquele caos, sabe? Esse período da minha vida foi muito nebuloso, assim. Então a presença, o Jussan como meu amigo, cara, ele foi fundamental já daí. No começo da nossa amizade ele já foi uma peça fundamental, porque eu ia pra casa dele. E cara, e assim, o Jussan também tinha poucos amigos, né? O Jussan, ele sempre falava, meu amigo é tu e o Fernando, cara. E a Manu também, tipo, por ser minha vizinha. Era nós três que era amigo do Jussan. Tipo, o Jussan não tinha muitos amigos, tinha colegas da vida, enfim. E aí, eu ia lá pra casa do Jussan, cara, eu lembro muito bem que nessa época a gente só fazia tocar violão, tomar tereré e mexer no computador e fazer música, só. A gente só fazia isso. Tomava tereré, tocava, fazia música. A gente tinha uma mania de pegar músicas, isso é até um fato engraçado, de pegar músicas sertanejas que estavam bombando na época, o sertanejo universitário estava em alta, de pegar músicas sertanejas e fazer uma versão gospel, adaptar ela pro gospel, né? Tinha uma música que eu lembro até hoje, que era a lá do Neymar, né? Tipo, se eu te falar, eu sou amigo do Neymar, que meu cartão é sem limite e hoje o bicho vai pegar. Aí as mina pira da dupla lá que fazia um funknejo. E aí a gente fez uma versão dessa música, mano, versão gospel dessa música. Muito engraçado. E o Jussan sabia cantar a música I'm Yours lá do... Como é que é o nome do cara, mano? Do Jason Mraz. Eu não sei falar o nome do cara. Do Jason alguma coisa lá. Vocês sabem quem é, né? E ele sabia cantar aquela música em inglês, filha da mãe. E aí logo depois um MC aí lançou aquela música lá do Amigo, né? Em versão Amigo. Eu rezo e peço, sei o que. Enfim, o Jussan começou a ficar viciado naquela música também. E eu fiquei, apaixonado pelo Jussan, né? Falei, caralho, mano, que amigo foda que eu tenho, né? Que eu ganhei pra minha vida. E cara, assim, no começo, assim, pra entender o Jussan, cara, é uma parada complicada, né? Porque, tipo, ele era um cara muito... Ao mesmo tempo que ele era muito quieto, ele era muito tímido, ele era muito parado, mas ele também, tipo, não sabia onde repousar a mente, sabe? Ele não tinha, tipo, assim, direção certa pra mente. Uma hora ele tava gostando de uma coisa, outra hora ele tava gostando de outra, enfim. Ele ouvia muito Racionais, e eu lembro muito da mãe dele, me incentivando, né, tipo, incentivando ele a andar comigo, porque eu era exemplo e tudo mais, e tipo, para que eu colocasse a Bíblia na cabeça dele, enfim, eu lembro muito disso. E a gente passava muito tempo junto e a mãe dele gostava quando a gente estava junto, porque ela dizia que eu era uma boa companhia. E eu lembro, eu agora traçando aí ainda o mapa do tempo, né, eu fazia parte de uma igreja chamada Deus é a Verdade, que essa igreja, quem era pastora de lá era tia do meu padrasto, né? E eu já tinha saído de lá uma vez para ir para Quadrangular, fui e voltei. E aí depois eu saio de novo, eu peço para sair de novo porque a mãe do Jussan, né, a missionária Inês, estava precisando de um líder de jovem, de alguém que conduzisse os jovens na igreja que ela estava pastoreando aqui em Rio Branco, que era a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira também. E ela tava precisando de apoio, sabe? Porque a maioria das pessoas que tinham sido convertidas lá eram recém-convertidas. E o clima não tava muito legal lá na igreja que eu tava, sabe? Na Igreja de Deus da Verdade. Depois, em um outro momento, eu posso contar. Eu acho que eu já contei um pouco no episódio Eu Cristão, né? Do Teólogo de Quinta, você pode ouvir aí. Mas também eu não tava sendo reconhecido pelo meu trabalho lá, valorizado, enfim. E eu acabei que saindo, né? Não que
e eu tenha saído das igrejas que eu passei por não ter sido reconhecido. Jamais, gente, mas é porque lá na igreja que eu fazia parte, da verdade, a gente plantou a igreja junto. Eu, a minha tia, né, que era a tia do meu padrasto, e o meu tio, que é o tio do meu padrasto. Era só nós três. Era ele numa varanda, era eles dois pregando e eu como na sonoplastia, mexendo no som, né, mexendo no microfone, no som, ajeitando cadeira, limpando lá o espaço da varanda. Então desde o começo eu estava com eles. Então tipo assim, eles conseguiram crescer, né, eles foram para um prédio, conseguiram sair da varanda e foram para um prédio, e eu continuei sempre no mesmo lugar, mexendo no som e limpando o banheiro, sabe? Então, e aí o pessoal começou a chegar, começou a liderar jovens, outro liderou outra coisa. O filho dela, que não estava com ela no começo, que estava numa outra igreja que era mais estruturada, veio e já assumiu o louvor, e eu fui ficando para trás, sabe? E isso desmotiva, gente, qualquer um, isso desanima qualquer um, tá? Não guardo mágoa de ninguém, não é por causa disso que eu tenha saído de todas as outras igrejas, mas dessa em questão me desanimou pra caramba. E foi o que me levou. E eu recebi uma proposta para ser líder de jovem em uma igreja que nem me conhecia, né? E foi para onde eu fui, né? Eu fui para a Assembleia de Deus de Madureira, que era a igreja da mãe de Jussan, e foi nesse período que a gente ficou mais tempo junto ainda, né? Que eu ia pros cultos e já ia dormir lá, dá prejuízo lá, né? Eu era meio que um nômade. De lá eu ia para a escola com Jussan, que a gente estudava à tarde também. E lá a gente começou a tocar na igreja, cara. A gente começou a fazer o louvor da igreja, algo que eu sempre quis fazer e nunca me deram oportunidade. Então a gente arrumou um baixo por lá. Foi lá onde a gente fez também a nossa primeira banda. A gente criou uma banda chamada Distrito 92, que não era a banda da igreja, né? Tipo, na igreja a gente tocava louvores da igreja, né? Música de adoração, música da harpa. Tinha uma bateria lá velha que só. E a gente tinha uma bateria, cara. E eu lembro que a gente começou a nossa banda. Era uma banda tipo meio de igreja. Quem teve essa ideia de banda, na verdade, era uma banda de escola, né? Só que eram compostas por cristãos. O Yuri, que é o nosso amigo, tipo, que ele se assumiu depois que era homossexual, e a mãe dele era cristã também, é outro caso de mães cristãos, né? E filhos não cristãos. E o Yuri, tipo, tinha acabado de se converter mais uma vez, né? Que ele, durante a vida dele, ele teve vários processos de se converter, largar a igreja, enfim. E depois ele virou ateu, depois ele virou agnóstico, enfim, hoje eu não falo com ele mais há um tempão. E ele tava com muita sede de criar uma banda, de criar, sei lá, banda de escola, né? Todo mundo queria criar uma banda de escola. E me chamou, cara, e a gente não sabia tocar nada, né? Eu tava aprendendo a tocar, tipo, uns acordes com meu pai. O que eu sei hoje, não só o Ré e o Mi. Enfim, eu pego isso aí e toco tudo. Tudo ruim, mas toco. Pode me dar um violão, eu conduzo aí o bagulho. Mas eram dois caras que sabiam escrever música, eu sabia escrever, ele também, e dois caras que cantavam. Eu cantava, eu também cantava. E vamos atrás de músicos, né? E a gente criou essa banda Distrito 92, que até hoje a gente não sabe o significado do nome. Realmente, banda de rock de garagem nunca tem significado legal, né? A gente acabou inventando depois, eu inventei um significado depois, pro pessoal parar de encher o saco, mas meio que não colou, não. E aí a gente foi atrás de música. Então o Jussan tocava violão, a gente chamou o Jussan. E aí tinha o Alci era primo do Jussan, que infelizmente também veio a falecer, né? Eu acho que foi em 2018 para 2019, eu acho que ele faleceu. Ele se envolveu com pessoas erradas, e aí foi cobrado por uma dívida, enfim, morreu baleado. Foi muito triste essa história, inclusive. E tinha o Alci, e aí o Edvilson, que era da igreja Casa da Bênção, ele era o nosso batera, né? Depois veio o Alci, depois o Edvilson saiu, veio o Alci, agora que eu tô lembrando. E tinha um Paulo, que era amigo do Edvilson, que tocava baixo. Então a gente uniu um monte de gente pra tocar, cara, e a dificuldade de ensaio, véi, você não imagina. Depois veio o Jonas, que tocava guitarra, o Jonas que é meu amigo de infância, né, que eu falei pra vocês. A gente foi pra uma vez ensaiar numa igreja, tipo, longe pra caramba, na igreja do tio do Jonas, que ele tocava teclado. E até uma história curiosa, porque eu era o vocalista, mas nesse ensaio eu acabei indo pra bateria. E assim, todos os instrumentos que eu aprendi a tocar, gente, aprendi, né, entre aspas, foi vendo as pessoas tocarem na igreja, porque eu não tocava,
eu não tinha essa aptidão, né, de tocar na igreja. E aí eu fui, cara, sei lá, ensaiar, né, fui ensaiar ficar alguma coisa. E a gente foi tentar colocar, e essa era uma parada difícil pra gente na época, muito precário. Porque a gente tinha as letras, a gente tinha as melodias das músicas, a gente tinha as músicas, mas não sabia como... a gente queria achar harmonia pra música. Então a gente queria colocar o teclado, a gente queria colocar a bateria, a gente queria colocar o solo de guitarra. E acabou que esse ensaio foi tipo um desastre. Foi muita discussão e tipo ninguém... E eu na bateria não tava sabendo levar o tempo, ninguém sabia tocar bateria, enfim. Foi um caos assim esse dia. Aí eu saí de lá puto com o cara, com o tecladista, lembro até hoje, né? O nome do cara é Mita, parece o nome dele. Foi muito engraçado, mano. E aí depois o Jonas tava numa outra igreja, eu lembro que eu fui pregar nessa outra igreja, na igreja que o Jonas me levou. Cara, agora que eu tô começando a contar, tem um monte de lembrança na cabeça. Ainda voltando agora por causa do Jussan, né? Então eu passei lá, eu comecei a fazer eventos lá na igreja, né? A gente tinha uma escola bíblica temática só para jovens, né? Tinha a escola bíblica das crianças, dos adultos e tinha dos jovens, né? Porque eu entendia que os jovens precisavam de uma linguagem, né? Até hoje, tipo, quando me chamam para desenvolver algum trabalho, que faz tempo que eu não faço isso, mas há uns tempos atrás, eu ajudava muito amigos em plantação de igreja. Então, toda vez que me chamavam para desenvolver algum trabalho em alguma igreja que estava no começo, ou que estava em crescimento, ou que estava em revitalização, essa palavra é bonita, mas é difícil de falar. Revitalização. Eu ia e implantava essa metodologia, né, de comunicar, de falar a linguagem das pessoas, tanto jovens, tanto idosos, adultos, crianças, enfim, tentar criar tentar quebrar essa barreira tradicional e falar uma linguagem mais direta que a pessoa entenda. E foi mais ou menos isso, cara, que eu fiz lá. Essa foi a proposta. E a gente conseguiu consolidar uma galera de jovens muito, muito da hora. A Sara, que fazia parte também do nosso grupo, né? A Sara hoje trabalha comigo lá no telemarketing. E aí depois isso já era 2012, se eu não me engano. Já fui criando uma amizade legal e hoje são uma amizade bem da hora. E aí em 2013, começa tudo a ficar... Ou foi 2012? Não, foi 2012. Isso foi em 2012. Deixa eu tentar lembrar aqui, traçar a linha do tempo. Eu lembro que foi 2012 porque tem uma música que eu fiz mais do Giovanni, né? Que era meu vizinho lá do Rosa Linda. Que inclusive essa música foi pro ar. Eu acho que ela tá no YouTube, eu acho. Cara, agora eu fiquei na dúvida. Essa música tá no YouTube? Que era uma cipher. Que era eu, o Rodrigo e o Giovanni. Eu vou dar uma pausada aqui pra ver se essa música tá no YouTube. Não, essa música tava no YouTube e não tá mais. Eu acho que agora tá só nas nossas memórias, porque talvez esteja no meu HD por aí. Que era uma cipher, né? Tava na moda, cipher, tipo Poetas no Topo, enfim. Essas paradas aí. E aí eu lembro que a gente fez essa música, acho que foi em 2017, 2018, por aí que a gente fez essa música. E a parte do Giovanni era assim, né? Cheguei em 2012 aqui. E aí, em 2012 aqui que ele tá falando lá no bairro, né? Porque o clipe era a gente lá no Rosa Linda. E aí eu lembrei que foi em 2012 que eu me mudei pro Rosa Linda, né? Eu morava no Chico Mendes, né? No São Francisco, quebrada que eu fui criado. E eu lembro do quão difícil pra mim foi essa transição, galera. Tipo, você sair de um bairro que você... nasceu, cresceu, tipo, se formou, né? Fez todas as amizades lá, para ir para um bairro totalmente desconhecido. E eu reluntei. Embora eu tenha, né, tipo, ido pra zona rural, voltei de novo, mas eu sempre morei ali, sabe? Eu morei no Vitória, eu morei no Eldorado, eu morei ali no Chico Mendes, né? Que era onde eu morava mesmo. Mas sempre ali naquela região, no São Francisco ali, né? Eu nunca saí daquela região, eu nunca me morei em outra parte a não ser aquela. E aí, minha mãe teve esse desentendimento, né, com o meu marido dela, e aí acabaram que a gente tinha uma colônia lá e venderam uma colônia lá e compraram uma casa aqui, também lá no Chico Mendes, né, pertinho de onde a gente morava, quase em frente, na verdade.
E a minha avó na época, tipo, morava alugado, né? Hoje minha avó, graças a Deus, tem a sua casa própria, meu tio também. E a minha mãe deixou minha avó morando lá. E a minha mãe, graças a Deus também, né? Deus foi muito bom com a gente. Ganhou essa casa, né? No sorteio das casas aí, as famosas casas do governo, né? Minha mãe ganhou uma lá no Rosa Linda. Foi contemplada, né? E ela foi pra lá e deixou minha avó morando lá na casa que a gente tinha trocado. Foi uma troca, né? A casa na colônia, tipo, um bruto, né? Pau a pau. E foi isso. Eu não sei se foi uma troca, eu não lembro agora se foi uma troca ou se a mulher deu a casa e mais algum dinheiro. Sinceramente, não lembro agora. E mais uma vez eu tendo que acompanhar minha mãe, né, cara? Tipo, eu morava nesse período com a mãe do meu padrasto, né? E aí eu tive que sair do Chico Mendes pra ir pra esse Rosa Linda. Fui contra a minha vontade, né? O Giovanni, né, que é meu amigo até hoje, que era meu vizinho lá no Rosa Linda. Ele também falou isso, né? Que ele foi contra a vontade dele. O Giovanni só ficava trancado dentro de casa. Eu no começo também só ficava trancado lá. E o que me ajudou a me sair mais de casa foi tipo o futebol, né? Que é jogar as peladas lá com o Giovanni lá no bairro. E nesse período, pô, o Jussan ia muito pra lá, né? Final de semana o Jussan ia pra lá direto. Nesse período o Jussan tava namorando com a Juliane, né? E a Juliane morava na Cidade do Povo. Então às vezes ele ia pra lá, pra Cidade do Povo, de ônibus. O Jussan não tinha nada ainda, tipo, não tinha transporte nem nada. E aí, foi nesse período ele ia muito lá pra casa, a gente tomava tereré, tipo assim, lá na frente de casa, a noite todinha, sabe? Tocava violão e cantava e fazia música. Cara, pensa num período bom assim, sabe? E aí a banda tinha acabado, né? Em 92. Então, quando o Jussan não ia lá pra casa, lá pro Rosa Linda, eu ia pra casa dele, que ele morava também no Vitória, ali a meia Paulo Salles. Pra quem não é do Acre, gente, não vai entender. Pra quem não é de Rio Branco, não vai entender os bairros que eu tô falando, mas, enfim, vão imaginando aí. E eu ia pra lá e a gente compunha muita música. E tem uma música em especial, a gente fez muitas músicas juntas. A gente fez uma música chamada Opostos, que é uma das melhores músicas que a gente já fez. Uma música tipo de romântica, né, inclusive. Que era a música todinha, era a gente falando tipo assim, ela faz isso e eu faço aquilo. Tipo, era valorizando a mulher e menosprezando a gente, entendeu? Dizendo que ela tá muito avançada. Tipo assim, que ela a menina, tipo, certinha e a gente é o cara maloqueirozão. E essa música, cara, é muito linda. Eu acho que eu procurei ela no YouTube, mas não achei. Provavelmente tá perdida por aí. Confesso que eu não sei onde é que essa música tá. Que eu sinceramente não achei essa música. Mas no meu antigo canal tem uma música, inclusive vocês podem ir até lá no YouTube. Eu vou colocar o áudio aqui da música, né, claro. Mas vocês podem ver o vídeo, né, que lá vai ter o Jussan. Essa é a formação, a segunda formação da banda, que era eu, o Igor, que tocava mesmo nas noites. Ele ganhava dinheiro tocando nas noites, né, tocando rock numa banda. Inclusive toca muito bem, vocês vão ver que esse solo aí que ele fez foi muito massa, assim, que ele criou. E tem o Yuri, que tá cantando comigo, que inclusive foi ele que idealizou a banda, né, junto comigo. E galera, pra vocês terem noção, esse dia aí, uma curiosidade sobre esse dia a gente ia fazer um show, uma apresentação, né, um evento de freestep do Jonas, né, que o Jonas ganhou até inclusive essa competição. O Jonas é meu amigo de infância, né, que eu já falei aqui várias vezes que ele é um dos melhores dançarinos pra mim, na minha opinião, de freestep. E aí, mano, não rolou. Isso era na Concha Acústica. A Concha Acústica fica em frente aí desse bagulho aí. Vocês vão lá ver o vídeo, tá? Eu vou botar a música aqui, mas quando acabar aqui, vocês vão lá ver o vídeo. Vocês pesquisem assim no YouTube. Jonathan Fernandes, Vila dos Erros, acústico. Não tem erro, tá? Jonathan Fernandes, Vila dos Erros, acústico. Há 6 anos atrás aí, eu lancei esse bagulho aí. Escutem essa música. Na vida tem escolha, pode escolher entre o bem e o mal, mas não pense que o medo é algo inédito, especial. É tão clichê, nada a ver com você. Indo ao lado
proposital. Bem-vindo a um novo mundo. Aqui não é o nosso mundo essencial. Cara, e essa música, todo mundo tipo, gostou demais dessa música. A gente ensaiou muito essa música, cara. Eu lembro do Gilson e eu tocar muito essa música. E a gente fez essa música acústica na beira do rio. Na beira do rio. Inclusive esse lugar aí é o lugar que eu moro. Eu moro perto daí hoje, né? Perto do centro aí de Rio Branco. Eu moro aqui no bairro Cadeia Velha. E a gente foi pra beira do rio e falei, cara, vamos cantar, vamos tocar, vamos fazer uns acústicos, né? E aí o Marcos, né, que era um cara que sempre andava com a gente, nosso amigo de escola também. Vocês vão perceber, mano, todo mundo adolescente, todo mundo só queria fazer um som, curtir a vida. E eu muito tímido pra caramba, né? A gente muito tímido. Fazendo um som aí acústico, 2 violões, o Igor na parte do solo e o Gilson na parte da base. Essa música é muito massa, cara. Eu lembro, era com muito carinho. Foi a primeira música autoral da banda do Distrito 92. Acho que primeira e única. Não sei se teve outra, assim, que a gente compunha muito, cara. Mas, assim, tipo, de música completa mesmo. Tinha muita letra, né? Mas a música completa mesmo, eu acho que essa daí foi a única. Não, antes dessa formação, a gente tinha feito Fruto Fiel, né? Que foi a música que eu falei que a gente foi ensaiar lá na igreja lá. Que eu fui pra bateria e tal. Tinha Fruto Fiel, que era uma música... gospel, né? Uma música tipo meio cristã. Que no refrão eu falo, eu quero subir a montanha, eu quero, tipo assim, eu quero tipo, ser usado por Deus e ser fruto fiel, mais ou menos isso. E Vila dos Erros marca a transição da gente deixando de ser eu tô falando aqui como se a banda fosse, né, uma oficina de E3 da vida, mas enfim, marca a transição da gente deixando de ser gospel e indo pra um lado mais música mesmo, só rock, né? E essa música Vila dos Deus, ela sintetiza muito isso, né? Tudo na vida tem seu preço, pode me dizer qual é o seu. Eu amo essa música, cara. Às vezes até esqueço que foi eu que fiz. E é isso, Vila dos Deus. Eu tô aqui olhando no meu antigo canal e relembrando algumas músicas, né? E aí depois, cara, que acabou... Depois eu vou voltar lá na história do Rosa Linda, tá? Tipo, eu e o Sam, mas ainda contando aqui sobre essas músicas. Acabou o Distrito 92, a gente tentou fazer uma outra banda chamada Volta e Meia. Que, cara, só teve uma reunião, acho que mais um ensaio e pronto, morreu a banda. Não teve mais nada. E aí... eu e o Santi montou um pau Edu, tipo, era só eu e ele tocando as músicas acústicas, em formato acústico, né? Porque a gente já tava direto tocando, a gente tava direto juntos, fazendo música, escrevendo, compondo, fazendo, tipo, ouvindo rap, reggae. A gente ouvia muito rap nessa época, a gente ouvia Emicida, Projota e Rashid, assim, tipo, como ninguém, sabe? Depois eu comecei a ouvir muito Kamal também. Mas eram esses 3 rappers assim que a gente ouvia muito. A mixtape Muita Luz do Projota, que pra mim ainda é a única assim, tipo, que eu acho foda, extremamente foda do Projota. A gente ouvia direto. O primeiro álbum lá do Emicida, né? Pra quem mordeu cachorro com comida, até que eu cheguei longe. A gente ouvia pra caramba, velho. Tipo assim, a gente ouvia demais. E Racionais também, né? E a gente ouvia outras coisas também. A gente ouvia reggae, a gente ouvia... uma coisa que não tem nada a ver com rap, os Arrais, né? Que é a música cristã e tal. E, cara, por que não fazer um projeto de você e eu? Porque, tipo assim, a gente escreve nossas próprias músicas, lança, tipo, um formato acústico mesmo e faz o nosso projetinho aqui. Só pra gente não ficar parado. E foi dito e feito, cara. A gente lançou, fez algumas músicas opostas, né? Que é a música que eu tô falando que não foi pro ar. E a gente fez mais outras músicas e fizemos Kesa também, né? Naufrágio de um Sonhador, que é uma música que eu vou falar. E fizemos Larissa, cara, Larissa. E tem um vídeo também no YouTube, tá? Vocês pesquisem Distritos Larissa, Distritos Sessions, episódio 1. Só teve esse mesmo, não teve mais nenhum outro. Apesar de que a gente fez uma outra música também, só que nunca lançamos. Nunca chegamos a lançar, mas tá presa em algum HD meu. Cara, e eu amo essa música como ninguém, que ela tem uma pegada tipo meio MPB, meio Maria Gadu, sabe, assim, tipo meio, sabe, e Larissa, uma curiosidade sobre ela, ela representa, né, todas as meninas que eu tinha namorado até então, tipo assim, um caos, né, com uma necessidade, enfim, nessa época, cara, eu tava muito vidrado, tipo, em compor, assim, sabe, eu era
lia pra caramba, né, velho? Quando a gente lê muito, a gente tem muita criatividade, a gente tem muita noção de texto, de tempo, enfim, essas paradas. Eu, apesar de ser adolescente e ingênuo pra caralho, mas cara, esse período aí foi foda demais. Escutem um pouquinho de Larissa, a música que meu amigo Jussan tocando, ele harmoniza essa música como ninguém na vida. Eu acho que ninguém vai conseguir tocar essa música como ele tocava, como ele tocou. E incrível. Depois de aqui vocês vão lá no YouTube também, deem uma assistida, beleza? Menina, não apresse o passo, pois se o passo é mato, pode ser pior. Menina, não tenha rotina, pois até retina sabe o que é melhor. Menina, seu canto é lento e a mansidão se desfaz em dois. Menina, antes de partir, senta aqui e vamos falando depois. Eu que sou menino vou dizer que preciso de alguém. Larissa já sabe que eu não consigo amar ninguém. Eu que sou menino vou dizer que preciso de alguém. Larissa já sabe que eu não consigo amar ninguém. Menina, não fale de mim, pois até capim já sabe falar. Menina, fale do deserto, pois o que é incerto pode se acabar. Menina, sua boca é doce, esse doce faz que eu queira mais você. Menina, pode se arrumar, que eu já vou chegar, disso pode crer. Eu que sou menino vou dizer que preciso de alguém. Larissa já sabe que eu não consigo amar ninguém. Eu que sou menino vou dizer que preciso de alguém. Larissa já sabe que eu não consigo amar ninguém. Menina, não fale de mim, pois até capim já sabe falar. Menina, fale do deserto, pois o que é incerto pode se acabar. Nossa, que letra, hein? Quem foi que compôs isso? Ai, gente, quando eu lembro assim, eu fico muito feliz dos momentos que eu passei com esse cara. Já fiz a pausa pra chorar, tá? Já fiz a pausa pra chorar, tô me recompondo aqui. Porque muitas lembranças boas que eu tenho com ele, de coração mesmo. E essas músicas que a gente fez, esse é o poder da arte, né, gente? Morre nunca, né? A arte, ela vai estar sempre aí, pulverizada, né? E espalhada enquanto vida for vida, né? Exemplos de artistas gigantescos que já fazem, tipo, décadas que o cara morreu e a música dele continua aí, né? Tipo, Elvis Presley é um exemplo disso. Beatles, né? Enfim. Não tô comparando a gente com esses gênios, né? Tô dizendo que pra você ver como a arte ela não morre, né? E eles fizeram isso no tempo que não tinha internet. Hoje a gente tem internet e é por isso que eu sempre gosto de lançar os meus projetos pro mundo, pra ficar de lembrança. Talvez se não tivéssemos hoje, nós não tivéssemos filmado esses vídeos, né? Feito essas músicas, talvez hoje eu não tivesse um registro pra lembrar do meu amigo, né? Uma imagem dele, uma foto, uma suavidade que ele tinha no violão. Eu não tivesse essas lembranças, né, prazerosas. E eu tenho hoje essas lembranças muito bem guardadas no meu coração e também em vídeo, né, pra ficar de lembrança pra sempre, pra mostrar pros meus filhos, dizer, esse cara aqui foi o melhor amigo do seu pai. E vamos tentar continuar. Aí depois disso o Jussan me ajudou a compor meu primeiro EP, cara. Meu primeiro EP de músicas acústicas, né? Que o EP se chama Paixonites, né? Referência à série Todo Mundo Deu Chris, né? Que tem um episódio lá que ele fala da mina lá que era paixonite do ônibus dele, né? E eu escrevi eu fiz esse EP junto com ele, chamado Paixonites, né?
que eu falo de quatro meninas, né? 4 paixões que eu tive. A Andriele, que é a faixa 1, foi minha primeira namorada. É muito ingênuo, gente, esse EP. Eu nem aconselho que vocês vão lá ouvir. A música com mais visualizações é a 2, é a Mina de Cruzeiro, que é a Samara, né? A menina que eu namorei durante muito tempo, que mora em Cruzeiro do Sul. E a faixa 3 é Som, eu não lembro como é que é Som. Som são as paixões mal resolvidas que eu tive. Eu falo, cara, essa música é até pesada. Eu falo tipo assim: promete pra mim que nunca vai me esquecer. Promete pra mim que vai dar certo eu e você. Não preciso ser sincera, só promete que tá bom. Aí não sei o que, depois que eu vi esse som, eu falo pra menina mentir pra mim. Ela só mente, dizendo que vai dar certo, só pra eu ficar bem, né? E bem pesada, né? E a quarta música que fecha esse EP é Ontem. Eu acho que dessas 4, 2 é o Gilson que toca. O Gilson toca Mina de Cruzeiro e Som, e eu toco Ontem e Andriele, né? E Ontem é a música mais triste desse EP aí, cara. Triste pra caramba mesmo. Fala de umas paradas aí bem adolescente, né, assim. E aí depois eu lancei o meu projeto de rap, né? E tem a música favorita do Gilson, que é Crise de 2015. 2015 eu passei por umas crises bem pesadas de identidade, assim, tipo, sem saber o que fazer da vida. Perdi meu tio. Foi foda, assim. Eu coloquei nessa música Crise de 2015, que era a música favorita do Gilson. É por isso que eu vou colocar um trecho dela aqui. Porque o Gilson gostava muito dessa música, disse que era a minha melhor música, assim. E toda vez que eu ouvir ela, eu vou lembrar dele. Fecha a porta porque hoje ninguém sai, viu? Vou te falar de umas ideias que cê não ouviu. É tipo bomba num congresso disfarçado. O beat é lento, mas o desabafo nunca atrasa. Um tempo pra quem não tem tempo, rotina é sem frio. E olha que eu nunca fui com a sua cara, tio. Eu vim pelo amor sim, mas não sou palhaço afinal. Em toda entrada pra circo é sem abraço. Desato, o nó que me prendeu em 2015. Chutei o balde, mas nada virou tipo requinte. Sofrência não é Pablo, nem sertanejo nenhum. Sofrer mesmo é ter ausência de riso e de alegria, jejum. Olhar pro lado e não ver a paz que precisa ter. Andar e nunca correr, o corre sem proceder. Não queira ver e nem viver as crises que vivi. Ainda espero sentado o progresso de onde vim. Rima difícil, respiração ofegante. Fazendo a mix no quarto, esperando passar o bonde. Se eu tivesse essas ideias antes, um moleque só queria alguém pra lhe escutar. Mas eu tolo com a voz de ogro, só fiz recusar. Trancado na minha mente, achando que era ausente a paz que visitava. Dona Márcia, espera só eu me informar que uma chácara bem linda eu vou te dar. Só senta aqui e escuta esse rap sem sal. Mas cê me conhece e faz a cota, vai entender no final. Quando o jogo vira viral, de pirona pra quem tá mal. Deixa eu ouvir o Kamal, rap nacional e tal. Rap nacional e tal. Não vou sorrir só pra agradar vocês. Se quero chorar, choro mesmo. Não sou ator da Globo pra esconder meus lamentos. Meu enredo, teus segredos, a graça que tira o medo vem pra mim trazer o sossego. Mauri, posso te ver daqui. Eu sei que cê só queria dormir, ficar de boa, já que ninguém mais te compreende. A doença é mó filha da puta, te leva força pra luta, mas foi o pai que te deu essa vida. E ninguém mais justo que ele pra entender a corrida. É sofrida a vida de quem não tem o que comer. Ainda bem que as minhas crises acabam ao escrever. Eu só mato meu ego, eles matam leões. Eu só fico no prego e eles nas multidões. Se eu puder encerrar, encerro o pique Jesus. No mundo decaído, seja sal e luz. Seja sal e luz. E ainda seguindo esse histórico de músicas que eu fiz com o Jossan, tem a música Kézia, que também faz parte do projeto Distritos, né? Que Kézia eu fiz inspirado numa amiga minha, numa antiga amiga minha que eu tinha, tipo, eu fiz uma amizade com ela no curso. E a gente criou uma relação muito legal, tipo, de amizade, só que ela pensava que eu era afim dela, saca? E assim, não lembro de ter sido afim dela. Eu lembro de, tipo, a gente trocar ideia, eu gosto muito de conversar com ela e ela desabafar sobre o namorado dela,
que virou marido, eu acho. Mas é tipo assim, por a gente ser amigo, muito amigo, eu fiz uma música pra ela, tipo assim, a minha observação de como ela era, sabe? Da complexidade que ela tem, de não saber lidar com os sentimentos dela, enfim. Foi mais ou menos esse caos aí. Então a gente viveu meio que uma friend zone ali, dos dois lados. Nunca chegamos a ficar nem nada disso, mas essa música ficou muito boa, cara, muito boa. Que ela até transcende o que ela realmente significa, né? Que é Kézia, é o nome da música. E uma curiosidade, né? Tempos depois, 2017 ou 2018, eu namorei com uma menina chamada Kézia, só que com Q-U-E, né? E essa Kézia que eu fiz a música é K-E. Boa noite, eu vou logo te dizer. Não tô bem, então não vem com papo de tentar me distrair. Eu sempre me acabo pra me recompor depois. Eu sempre me acabo pra me recompor depois. Oh, está tão longe, eu não consigo ver você. Estou bem, mas não vem me convencer da distância entre nós. Eu sempre me acabo pra me recompor depois. Sempre me acabo pra me recompor depois. Nem tão longe, tão distante, esse amor que sinto aqui. Sei do medo, dos segredos que só me fazem refletir. Não sei lidar com o vazio, enche tudo aqui de amor. E depois a saudade vai me recompor. Sempre me acabo pra me recompor depois. Sempre me acabo pra me recompor. E a Kézia realmente era essa pessoa complexa aí, essa pessoa meio chatazinha mesmo, com qualquer tipo de relacionamento. Por isso que eu coloquei ela, tipo, nesse tom assim, que fala desse jeito, né? E por último, galera, vem a música mais emocionante que eu fiz com o Jussano. Talvez ele nem lembrasse tanto dessa música, porque foi uma música que, tipo, meio que ficou esquecida mesmo. Mas eu lembro do dia exatamente quando a gente compôs essa música. Ele foi lá pra casa, já era mais ou menos de noite. E como eu falei, a única coisa que a gente fazia nessa época era tocar violão e desmaterial só. E assistir vídeos do Emicida, shows do Emicida, shows do Rashid. E jogar Uno, enfim. É coisa que a gente faz, tipo, ninguém bebia na época, sabe? Ninguém fazia nada, não sei isso. A gente vivia a nossa adolescência do nosso jeito, assim. E ficava acordado até tarde, tomando tereré e tocando violão. Era isso que a gente fazia. E aí eu fiz uma música chamada O Naufrágio de um Sonhador. Eu lembro exatamente de como é que eu cheguei a essa música. Foi porque eu tava ouvindo muito Scalini na época, né? Eu tava fazendo curso, enfim. E Naufrágio de um Sonhador, a explicação na época que eu dei pra música, eu acho que é a mesma explicação que eu dou hoje. Naufrágio de um Sonhador é um pouco dessa luta que o artista tem de tentar fazer com que sua arte seja reconhecida, tentar fazer com que sua arte chegue às pessoas, tentar fazer com que a sua arte tenha reconhecimento e não conseguir. E aí naufragar, né? Desistir, tipo, parar. Então eu falei um pouco sobre isso. E hoje o Sam canta nessa música, né, cara? Escutando a voz dele aqui agora, mais uma emoção, né? Incrível. Eu pedi pra ele cantar nessa música hoje, Sam. Nessa parte aqui tem uma parte que eu vou precisar de uma segunda voz. E ele falou, não, beleza, pode deixar que eu faço.
E a gente ensaiou, eu lembro até hoje a gente tentando acertar e não conseguia, até que a gente conseguiu acertar e saiu essa música, essa parte. Escutem um pouquinho dessa música, que essa música é foda demais. O tiro que eu dei afetou o coração de alguém que eu tanto amei. E a minha distração apelou sem dó. É tudo tão tenaz, muito perto do pior. Gente me assistindo. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. Eu tô me afogando. Troco certo pelo incerto, ando em círculos pra ver se ao deitar eu consigo me ver. Na contramão da vida eu desafiei aqueles que eu achava referência para mim. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. Eu tô me afogando. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. Alguém pra amar pode ser difícil de encontrar. E eu me afoguei. Cara, essa música é muito forte, né? Tipo, eu ouvindo ela aqui, detalhe, tá na medida que eu vou falando pra vocês ouvirem, eu tô reouvindo as músicas também. Tô pausando aqui, reouvindo as músicas e me emocionando. Porque eu passo um filme na cabeça, né? Assim, isso tudo. E o Sam cantou nessa música. Ai, eu quero chorar de novo. Ai, meu Deus, vai ser foda gravar isso aqui, velho. Eu tô quase com 1 hora de gravação aqui. Pausa e respira, e pausa de novo, respira. Mas vamos lá, gente, vamos tentar seguir em frente. Olha que eu ainda nem parei pra ouvir o plataforma que eu gravei com ele, né? Desde que aconteceu o acidente eu não ouvi. Eu lembro que logo depois do acidente bombou o episódio com ele, né? Tipo assim, tinha 20 audições, tipo, do nada foi pra 120, sabe? 200, bombou assim de gente procurando
ouvi lá o episódio com ele. E agora talvez bombe de novo, né? Não sei. Essa não é nem a intenção. A intenção é prestar uma homenagem de coração pra ele. Eu ainda não tive, tipo assim, não tive estrutura pra ouvir de novo aquele episódio, ouvir a voz dele, lembrar daquele dia, sabe? Então é algo que pra mim ainda dói muito e hoje vai ser a primeira vez. Mas vamos lá, vamos tentar seguir em frente, né? Me recompondo, vamos lá. Eu vi alguns trechos da plataforma que eu gravei com ele, plataforma de número 6. Na medida que a gente vai ouvindo, eu vou contando algumas coisas sobre os bastidores desse dia e, enfim, do que a gente tá falando também, tá? Óbvio que a gente não vai pegar todo o bate-papo, né? Você pode ouvir essa conversa no plataforma número 6 com o Jussan. Você pode ouvir completo, mas aqui a gente vai pegar alguns trechos importantes e tal, que para sintetizar um pouco dessa homenagem para ele. Galera, essa é a plataforma de número 6, número 6, com o Jussan Mendonça, um dos meus melhores amigos, né, se não for o melhor, meu irmãozão. Jussan, se apresenta aí pra galera que não te conhece. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Jussan e tamo aí, né? Tem quantos anos? Tenho 21 anos, faço 22 agora em abril, quem não sabe. Já passou. No mês que a gente tá saindo no ar, já tem 22. É isso aí, galera, vamos aí pra essa entrevista aí. Não é entrevista. Entrevista que não é entrevista. Mano, o Jussan, velho, não tem nenhum assunto que... Tudo que eu for conversar com ele, a gente já tem conversado. Então eu resolvi... eu tava até falando com ele que no plataforma número 1, 2 e 3 ele é citado em todas as entrevistas, em todos os bate-papos que rolou, ele é citado. No último, com a Jaline, eu falei dele, mas eu sem falar o nome dele, porque vai falar do cara em todos os podcasts agora, porque o cara tá muito presente na minha vida, realmente. Então eu resolvi conversar com ele contando um pouco da nossa amizade, desde o começo até agora. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. A gente se conheceu já em meados de 2011, eu acho, 2012. Como vocês ouviram, eu falava muito dele e falo até hoje, né? Porque ele era muito presente na minha vida, realmente. A gente tinha uma sintonia, uma conexão que eu acho que poucos amigos têm na vida, assim, eu acho. Eu e o Sam, parece que a gente até brincava, né? Que a gente foi separado na maternidade, né? A gente era filho, assim, tipo... A gente brincava também que a gente era filho do mesmo pai, né? Que é Deus. E nós somos mesmo filhos do mesmo pai. E, cara, o Jussan frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele desde 2011, 12, né? Ele começou a chamar minha mãe de mãe, ele pedia a bênção da minha mãe, pra você ter ideia. O carinho que ele tinha com a minha mãe, ele me tinha realmente como um irmão mesmo. E essa intimidade, os bastidores desse dia, né? Ele tava trabalhando e no intervalo do trabalho dele, eu acho que ele chegou em casa mais ou menos 2 e pouco para as 3 horas da tarde. Eu tava desempregado, não fazia nada. Ele chegou lá em casa num intervalozinho que ele não fazia mais nada, porque ele trabalhava como promotor de vendas, né? Ele trabalhava, tipo, na rua mesmo, indo de mercado em mercado, enfim. Aí tinha dias que ele não tinha muito trabalho, né? Então ele ia lá pra casa, a gente ficava lá trocando ideia, conversando. Inclusive, uma resenha legal foi no jogo do Tottenham e Ajax, aquele jogo lá memorável, inesquecível, que o Lucas faz 3 gols lá e classificou o Tottenham pra final. Ele tava lá comigo, assim, naquele dia, a gente comemorou pra caramba, se abraçou junto, caiu no chão. Foi muito top, velho, muito top mesmo. E, cara, esse nível aí de conexão que a gente tinha, né? Esse que vocês estão ouvindo aí agora. Eu lembro que eu morava com meu tio nessa época, eu fazia o ensino fundamental no Lindaura. E tu cursava o ensino fundamental na Colônia, né? Aí foi quando eu acho que no meio do ano do fundamental, foi quando você veio pra cidade, e eu também, e a gente começou a conversar
Mas aí o fato da tua mãe ser a nossa mentora, né? Ser a nossa pastora no caso, né? Foi que aproximou mais a gente, né? Fala um pouquinho aí sobre esse começo. Mas foi bem interessante que eu tava jogando bola, pô, lá no Pirapora. Eu, a Cleilson, acho que o Adão. Aí tu chegou todo marrento e tal, boçalzinho. Aí Mundo joga da bola cidade. com nós, mundo da cidade, ficado com o vó. Aí ele foi lá brincar contra nós lá, bagunçou, bicho. Destruir a pelada dos caras. Destruí o moleque. Moleque tudo duro. Aí foi quando eu vim pra cá, né, pra cidade, acho que 2010, 2011 mesmo. Aí aqui a gente se viu na escola e tal. Aí começamos a se aproximando, foi na igreja. Sim. E a gente gostava muito de música, né? De tocar e essas coisas. Se aproximou muito cantar. a isso aí. Aí foi onde começou o negócio. Cara, e esse detalhe aí eu não lembrava, né? Eu tô pulando algumas partes, enfim, que eu já contei aqui pra vocês, né? Mas algumas eu tô deixando dele falando. Que quando eu cheguei lá pra jogar bola com eles, tava todo mundo jogando lá e eu jogava muita bola aqui, né, em Rio Branco, né? E lá os caras, pô, na colônia, né, pô, diversão e tal. Eu cheguei lá, eu acho que tava eu e o Marcelo, se eu não me engano, meu amigo de infância também. E a gente destruiu a pelada dos caras lá, a gente não perdia mais, entrou, montamos o time e não saiu mais. Jogamos pra caramba. E foi muito massa, velho, foi muito massa. Eu lembro, mano, que nesse período aí, já aqui em Rio Branco, foi quando tu começou a fazer as aulas de violão, não foi? Tava aprendendo a tocar violão. E eu já sabia tocar uns acordezinhos, eu já sabia tocar um dó, um ré, só porque meu pai tinha me ensinado, né? E aí, ela sabia tocar alguma coisinha e eu lembro, mano, tipo assim, a visão que eu tenho até hoje foi naquele dia, não sei se tu vai lembrar. Quando tu colocou Floresta Digital na tua casa, pô. Tu tava com o notebook, tinha comprado notebook, eu acho, tava tentando conectar, tua mãe me chamou pra ajudar. Eu não tava conseguindo, aí minha mãe te chamou. E foi lá, mano, ficou, não foi? Mano, aquele período lá foi foda demais, porque tipo, hoje, mano, você tem um Wi-Fi, você conecta muito fácil. Naquele tempo não, velho. Naquele tempo era muito difícil ter as coisas, pô. Tipo, a gente que era pobre, que é até hoje, é mais difícil ainda, mano, ter acesso à internet. Eu lembro que a escola dava netbook, tu chegou a ganhar netbook? Não. Não é que era só pro terceiro ano, né? Era só pro... Ainda tinha isso, velho. Eu consegui roubar um porque eu era do Grêmio. Da escola, os caras conseguiram me fortalecer um. E eu também eu era um nerdzinho, pô, naquele tempo lá, com computador. O pessoal sempre tinha algum problema com o computador, dava pra mim ajeitar. Algum vírus ou, sei lá, logo quando surgiu o Cavalo de Troia. Que era um vírus do caralho. E aí veio o distrito, mano. Distrito 92. Conta aí pra gente como é que foi o Distrito 92. Rapaz, depois desse dia que tu foi lá em casa, né, pra poder arrumar a nossa internet lá, e pra lá tu ficou. Eu pra lá, dormia lá, exatamente. Passava final de semana lá e nós tinha um violãozinho pequeno, velho. Matéria direto, né, mano? Aí ficava lá tocando violão e escrevendo letra lá de música e inventando lá. E até que a gente criou, assim, uma bandazinha entre nós, os distritos 94. 92, cara. 92, pô. Distrito 92 e... Coisa de rock, pô. Aí tá aqui um foda. Foi na varanda da... no salão da tua mãe, né? A mãe do Jussan tinha um salão de beleza do lado da casa dela, né? Que hoje é o quartinho do Jussan. O quartinho do Jussan lá. E a gente começou a tocar. Na verdade, a gente começou a tocar na igreja, né? O Jussan, a meta da mãe do Jussan era criar uma banda pra igreja, né? Só que aí tinha um Alci também, né? Que tocava na época. Tocava bateria caindo nos pedaços. Mas tinha uma bateria importante que tinha. O Igor apareceu, né? O Igor. E aí tinha o Igor também. Aí a gente fundou a banda com o Igor, o Jonas, O Batera lá. o Edvilson, tal de Mbita, que é o primo do Jonas. E o Yuri fazendo back vocal. Era. O bicho até fez uma letra, mas foi. Foi. Aí depois saiu todo mundo. Ficou só eu, tu, o Igor e o Yuri. Aí depois veio o Ítalo também. Até o Ítalo fez parte do bagulho.
E aí, mano, com o Distrito 92 eu lembro só daquele quase show que a gente ia fazer lá na Gameleira. Na Gameleira não, no teatrão não. Lá no Clicegado dele, pô. Não, no Clicegado dele a gente fez. Foi o Eu tô showzinho. falando o que a gente ia fazer no evento de freestyle que tinha do Jonas lá. Que Lá não no deu Sérgio, certo. lá no Sérgio, eu acho. Sério, não, foi lá no centro, caralho. Tá No no teatro lá no... Esqueci o nome do teatro. lembrei, Aquele caralho. teatro lá, a gente acabou indo pra Gameleira, que era a Vila dos Erros lá. Teatro Recreio, eu acho. É, Recreio, exatamente. Teatro Recreio. Teatro do Recreio lá. A gente foi lá maquinado com violão e tudo, pô. Foi, pô, a gente foi pra Moleque, fazer o tudo- showzinho. Tudo treinado já, pô. A gente achava que a gente ia ser a atração mais aguardada do evento, velho. Mas acabou que os caras cagaram pra nós, mano. Cagaram pra nós. Não tinha nem um organizador de evento lá. Os caras só querem saber de dançar freestyle, pô. É, e aí a gente foi pra... E o engraçado é que a gente foi tocar, né, mano, ainda. A gente foi lá pra... Tem até vídeo no YouTube, até hoje. Aquele vídeo lá tá no Vila dos Erros, a gente foi tocar lá na Gameleira, né? Ali. Cameraman lá, o Yuri. O Yuri, O cameraman. Marcos, era o mano, Marcos. É, o Marcos andava com nós todo canto, né? Aquele tempo era legal, mano, era muito ensino médio, era muita adolescência, ninguém tava nem aí pra nada, pô. O Gilson não tinha namoradinha dele da igreja, aquele ano. Poxa, eu falo aí, velho, tô falando demais. E aí, essa resenha era outra que eu não lembrava, né? Era o salão de beleza da Dona Inês, a mãe dele. A gente começou nossos primeiros ensaios lá, botamos uma bateria lá, a gente levava a bateria da igreja lá pro salão, depois do salão pra igreja de novo. Caramba, era a maior resenha mesmo que a gente tinha. E cara, o Gilson era esse cara aí, mano. Ele falava pouco mesmo, tímido, né? Porque ele tinha um problema tipo de ser gago e tal, então ele sempre foi tímidozinho pra falar assim. Mas também quando começava, ele ia pra frente. Ninguém parava o homem. E cara, a gente tá falando da Kellyanne, né? Agora, tipo, a Kellyanne era, eu acho que foi a segunda namorada dele. Ele já tava aqui em Rio Branco, morando no São Francisco, né? E ela era da igreja também, cantava lá na igreja, a mesma igreja que a gente e tal. E foi esse período. Daqui a pouco, mais lá na frente, ele ia falar do período dele do exército, né? O Wilson entrou pro exército. Nesse período aí também foi que a gente ficou um pouco longe, porque ele tava sempre no exército, né? Óbvio, eu sempre em casa, mas sempre que dava a gente se via e tal. E bota aí. Eu e o Júnior também, a gente tinha uma proximidade muito forte. A gente fazia rolê assim direto. Mano, é uma coisa que, tipo, pra tu ver, velho, é coisa quando você é adolescente mesmo. Quando você é adolescente, você dá o furo, assim, né? Depois que você é adulto, aí tudo é mais difícil, velho. Tudo é mais difícil. Tudo, mano, tudo. Até pra você marcar um encontro com alguém, velho, é mais complicado. E aí eu lembro que a gente se via todo final de semana, mano, praticamente. Era o nosso rolê, na verdade, né? Não tinha outra coisa pra fazer. Ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém se drogava, ninguém ia pra igreja mais também. Então o que a gente fazia? A gente só tomava tereré e tocava violão, que é o que a gente mais fazia, gostava de fazer música, né? E aí eu lembro, mano, tipo, teve uma vez que tu veio pra cá e aí tu foi aqui, ó. Tu me contou, sentou aqui, eu sentei aqui nessa cama. E aí tu me contou que, rapaz, mano, minha namorada tá com suspeito, tá grávida. E eu nem conhecia a Juliana na época, né? Eu nem conhecia. Aí eu falei, caraca, sério, mano. E tipo assim, naquele dia eu achava que não ia ser, sabe? Achei que não ia rolar, porque eu namorava também na época, né? Tinha terminado, sei lá, eu namorava. E também aconteceu comigo, quase que eu engravidei na menina, mas aconteceu que não rolou, graças a Deus. E eu achei que ia ser a mesma coisa contigo. Eu falei, tipo assim, não, mano, isso aí é só um susto, a menstruação vai descer, tá ligado? Acabou. Aí acabou que não desceu, aí veio a Laís. E mano, como é que foi, velho, essa mudança? Agora isso só tu pode falar. Essa mudança de... Foi com 17 anos, né? Foi, pai? 17. De, tipo, vou acabar hoje, graças a Deus, deu tempo de terminar o ensino médio, né? Se terminar o ensino médio... Aí tu entrou pro exército, vamos... Pois é. Mas o exército e a Laís foram juntos, né? Foi. Então vamos lá. Saiu do ensino médio, pais longe, né? Teu pai, na verdade, nunca foi tão presente assim, né? Mas tua mãe foi mais presente. Foi. Mãe longe e, tipo assim, ter que encarar... Pô, agora tem que arrumar dinheiro porque tá vindo um filho aí pra eu criar. Como é que foi esse choque de realidade, essa diferença também, essa mudança? Mas foi muito difícil, ao mesmo tempo fácil. Foi difícil que, assim, no meu pensamento, né? Sim. Pensando, rapaz, o que eu vou fazer, bicho, moleque.
não tem experiência de nada e ter que ajudar. Mas graças a Deus os pais, né, da minha namorada, né, era tudo tranquilo, Ajudou. não tinha muita pressão e me ajudaram, né. E também eu fui muito feliz de entrar pro exército, né, pô. Foi onde eu passei uns momentos muito importantes ali. Que era meu sonho, né, pô? Sim. Meu sonho era ir pro exército e tal, soldado, se militar, essas coisas. Graças a Deus deu certo e foi aonde eu amadureci mais, entendeu? Como um homem, assim, entendeu? Pra trabalhar, pra cuidar da minha filha, essas coisas. Foi quando caiu a primeira grana alta, né? Nem tão alto assim, né, mano? Mas foi a. Mas comparado aos R$700 que ganhava no mercado. Tinha uma rendazinha boa. Lá era 780 também, mas naquele tempo que eu servi. Mas já era suficiente pra mim e os meus corre, né? E tamo aí. É uma coisa que. É uma parada que, pô, tu me conhece, sabe que você é esse, é seu pai, mas é uma parada que te obriga a amadurecer, né, velho? E se não amadurecer, tu fudeu. Não tem como, você tem que amadurecer, você tem que encarar que agora não é só mais você, né? Não tem como tirar, é você e a sua filha. Você e seu filho. Mesmo que você tá com força pro seu filho, mas ainda vai continuar sendo seu filho. Você vai carregar aquele peso ali pro resto da sua vida. Com certeza. Então, e aí, tipo, não foi o teu caso, obviamente. Tu encarou, abraçou e amou e continuou amando tua filha. Mas assim, como é que foi a reação da família, encarar isso aí? Agora o santo, como é que faz o filho e tal? Rapaz, a maioria assim da minha família assim foi muito por causa que é aquele pessoal crente, né? Religioso. Conservador, né? Conservador. Aí eu tava pressão, né, pô? Pai, como é que tu vai fazer e tal. No momento algum mandaram te orientar a considerar a tua mulher abortar, não? Não. Só pressão mesmo. Só pressão mesmo, né? O que eu ia fazer. Mas eu fiquei tranquilo, entendeu? Sem me estressar. E aí o Gilson fala muita coisa, né? Fala do período do exército, do período que ele descobriu que ia ser pai. Ele me contou, cara, a primeira vez que ele foi lá em casa, me contou. Ele tava suspeito ainda, né? Nem sabia que a Juliana tava grávida ou não. Aí ele me contou que ia ser pai e tal. Eu fiquei muito feliz por ele também. E aí, cara, esse período foi muito massa. Porque o Gilson, ele foi pro exército, depois saiu do exército, né? Ele queria ter ficado no exército, mas não conseguiu, porque tinha poucas vagas. E pra área que ele fazia, né? O que ele fazia lá dentro, não tinha vaga, assim, pra ele. Então, ele teve que sair fora. E aí foi atrás de trampar, de emprego. Inclusive o emprego que ele conseguiu lá na Coimbra, né? Que era a empresa que ele trabalhava. Foi através do Júnior que indicou ele. Que é o nosso amigo que também, que tem episódio gravado com ele, né? Episódio número 13 de Plataforma com o Júnior Moura. E ele conta detalhes, né? De como é que foi. O Gilson tinha uma frase, inclusive é a frase que vai ficar aqui no título desse episódio, que era: se você não for, quem vai por você? Essa frase começou numa brincadeira, né? A gente tinha sempre a brincadeira de ficar rimando, batalha de rima e tal, freestyle. E toda rima que ele encaixar, que terminava com E, ele botava essa rima no meio. Se você não for, quem vai por você? E aí virou nosso mantra, né? É um mantra dele, enfim. E era uma frase que ele sempre falava, mas que fazia muito sentido com o que ele era, sabe? Com o que ele representava. Ele era esse cara determinado. Que ele não ficava esperando muito para que ninguém fizesse por ele. Quando ele queria fazer, ele ia lá e fazia. Sabe? Quando ele não queria também, ele não ia. E ele era sempre esse cara, assim, tipo... Se não for você, quem é que vai ser? Né? Tem que ser você. E ele sempre carregava isso com ele. Eu aprendi muito isso com ele. Isso é um mantra que eu tento carregar pra mim também. Hein? Se não for eu, cara...
quem é que vai ser, né? Tem que ser eu. Então, é uma frase muito, muito marcante, assim, que ele deixou. E isso aí é muito foda. E tipo assim, como eu falei pra Andressa, né, no episódio em plataforma número 2, o Jussan e eu, a gente tem uma amizade, tipo, que nunca vai acabar. Nunca. Porque assim, a gente já tem momentos de ficar distante pra caralho, né, um do outro, como a gente tem até hoje. Mas toda vez dá um jeito de se encontrar de novo. Né? É tipo isso, toda vez a gente dá um jeito. É tipo aquele irmão que é o irmão mesmo. Você tem que morar longe, por exemplo. Você passa a vida toda sem ver o seu irmão. Mas quando você encontrar, meu filho, vai ser como se nada. Aparece, né, pô? Vai ser como se não tivesse mudado nada. E assim, é claro que quanto mais a gente puder estar junto, a gente vai tentar. Só que a vida cobra, né, mano? Essa minha frase é muito forte, né? Eu falo que o Jussan e eu temos uma amizade que nunca vai acabar e real. Não tem como, né? Não vai acabar nunca, mesmo depois dele ter partido e eu continuar daqui, ele ainda é meu amigo. Ele tá no meu coração, né? Pra mim, ele é imortal, cara. Imortal, esse cara, ele é imortal, sabe? O fato de eu estar gravando esse especial aqui em homenagem a ele representa um pouco disso, né? Representa um pouco do quanto que ele é importante pra mim, assim. Do quanto eu era importante pra ele também, né? No final ele fala um pouco de mim. Eu vou chorar de novo. E isso representa um pouco do que era a nossa amizade. Mas assim, você percebeu que foi muito rápido, mano? Tipo assim, ensino médio, exército, filha, Coimbra. Tipo assim, quando você pra falar hoje, você, caraca, mano, rapaz. Por exemplo, quando eu falei lá no início, né? Pô, a gente tem 9 anos de amizade. Não parece que já foi isso tudo. Parece não. Vai fazer 10 anos que vem já, mano. E tipo assim, como é que você analisa? Fala, pô, quem eu sou hoje, o que eu me tornei, o que mudou na minha vida, tipo assim, o que eu tenho pra passar pra minha filha. Você tem, sei lá, você tem mais projetos. Mas mudou assim o meu modo assim de pensar, né, sobre o futuro, assim, entendeu? Por causa que a minha filha tá crescendo, né, pô, e tal, e a gente quer o melhor, né, pro filho da gente, né? Estudar, trabalhar e tal, pra o melhor pros nossos filhos e tal. E foda que tá mudando também, né? Pois é, busco sempre assim mudar o meu caráter, né, pô, assim, como homem, né, pô, entendeu? Porque quando ela crescer, né, pô, ela vai olhar pra mim, né, pô. E precisamente, né? Pois é, e eu busco sempre esforçar mais pra manter o padrão. Também. E é uma outra parada também que eu fico pensando muito. Por exemplo, quando eu penso em ter filho, eu projeto filho homem. Tá ligado? Eu nunca imagino filha mulher. E eu acredito que é uma parada bem diferente também. Tipo assim, você não sabe que você não tem filho homem, né? Mas você... Como é que é, mano? Tem uma filha mulher... sei lá, dificuldade... Tem fase. Você tá numa fase agora que ela tá indo pra escola, por exemplo. Mas... Não sei nem te falar isso aí, mano. Que é um bagulho muito doido, né? Parada louca, né? O cara vê assim, né? Pô, o cara tá em casa e lá vai tua filha indo pra aula, mano. Do nada, você acabou de nascer, pô. É isso, é rápido. Nasceu ontem, pô, e já tá com a mochila nas costas já, mano. Aquele monte ali de aluno ali junto ali, né, pô. E já na escola já, pô, é um bagulho muito Você doido. vai entregar sua filha na mão de um outro adulto que vai falar coisas que você não tem um controle. Outras coisas, né, pô, e tá lá e... Eu acho que o cara deixa de pensar com a própria cabeça, né, mano? Eu acho que o cara não pensa mais com a própria cabeça, pensa com a cabeça. Tudo que o cara vai fazer é pensando no moleque, pô, né? Pensando na menina. Pensando no filho, né, pô? Sim. É doido, é bagulho muito doido. O cara quando tem filho assim, mano. É outro mundo, pô, entendeu? É uma outra pessoa, né? Outra pessoa. Existe o Jussan antes da Laís e o Jussan depois da Laís. Antes era um cara muito mulherengo e tal, né? Só quer saber de bagunçar, não tá nem pro futuro, mano. Uhum. Já hoje eu penso já em ganhar mais dinheiro, entendeu? Uhum. Estudar e tal, trabalhar pra dar o melhor, né? Pra garantir o futuro dela, né? Pra ela, né? Sim. Com certeza a Laís vai olhar pra ele, vai lembrar pra ele. A gente tem muitas pessoas ao redor da filha dele que pode testemunhar quem o Jussan foi, né?
cara íntegro, um cara responsável, um cara que, porra, morreu sem inimigo algum, sem um ponto de interrogação na vida dele. E que as pessoas vão lembrar sempre dele com os bons olhos. Acredito que a Laís também, a mãe dela, sempre vai repassar a mensagem de quem foi o pai dela. Eu, se eu puder, né, vou fazer isso também. E, cara, sem palavras. E assim, às vezes é questão de você entender, mano, que o significado de amizade é realmente esse. O amigo é o cara que tá junto, é o cara que tá perto. Na Bíblia tem até aquela referência, né? Melhor ser dois que um, porque se um cair, vai lá dar a mão. Que nem a gente joga pro BG, por exemplo, o cara tá ferido lá, o outro vai ter que ir lá e resgatar ele. Entendeu? Se o cara não for lá, ele não vai levantar. Isso aqui é foda pro BG, cara, deveria corrigir isso aí no jogo. Mas enfim, e aí, mano, acontece muito na nossa vida também, tipo, as cobranças. E hoje, no tempo que a gente vive hoje, que tá muito mais difícil fazer amizade, eu busco cultivar as antigas, né? As que eu tenho, no caso, né? Que é você, o Júnior, o Marcos, enfim. Como é que você analisa isso aí? Moleque, essa parada de amizade é um bagulho muito doido também, ó. Por causa que a gente cria assim, tipo assim, uma conexão, pô. Bem maior do que a do próprio irmão, tá ligado? É verdade, isso aí é verdade. Por causa que eu tenho irmão, né, pô? Uhum. E eu não sei. E o que a gente faz, pô, eu não fico com meu irmão, entendeu? Sim. É diferente, né? E então ele é diferente, que ele na dele ou na minha, assim, né? A gente não conversa tanto que a gente conversa, não brinca assim que a gente brinca, entendeu? Entendi. É muito diferente. E eu agradeço, né, pelo... Deve ser por isso que a Bíblia fala que amigos mais chegados que irmãos, né? É. Exatamente isso. É amigos mais chegados que irmãos. É bíblico, né, pô? É bíblico. É bíblico, não tem pra onde, né? É bíblico. É a mesma coisa, velho. Tipo, eu e o Rafael, tipo assim, a gente tem uma boa relação, claro, mas não tem a mesma conexão que tem eu e tu, por exemplo, eu e o Júnior. Mano, o que aconteceu com o Júnior foi muito interessante, porque sabe, tudo que aconteceu entre eu e o Júnior, a gente ficou sem se falar e tal, pá. Mas, velho, quando a gente voltou a se falar, foi aquilo, sabe? Não precisou procurar assunto, catar assunto, não. Ele sentou nessa cama aqui, eu sentei aqui e a gente começou a conversar, sabe? E isso aí, velho, é algo mágico, algo que tu não explica, velho. Que tu vai falar, caraca, eu fiquei 2 anos sem ver o cara. Dia desse tá ligado? Um dia desse tava longe do cara e agora a gente topou e tá falando disso aqui, velho. Tipo, tá falando. E tem aquela questão também de você entender o cara pelo olhar, coisa que você não tem pelo seu irmão, por exemplo, né? Entender o cara só pelo olhar, mano. O cara, tipo, o cara fala. Pelo gesto, né? Então. Pelo gesto, por uma expressão, tipo, por um xingamento. Tipo assim, se um cara chegar e te xingar pelo WhatsApp, tu vai ficar puto. Mas se teu amigo te xingar, tu vai entender o que aquele xingamento significa. Como se fosse códigos. Como se fosse códigos, né? E aí aconteceu que. Acontece que é isso, mano. Virar uma família mesmo. Um pouco do que rolou, né? E tu sabe que eu não sou muito assim também de me expressar, né? Eu sou muito de conversar, mas a gente sempre teve essa boa conexão, né? Nossos códigos, nossos olhares. E só tenho mesmo a agradecer mesmo por essas poucas amizades que eu tenho, mas que são de muito valor, entendeu? Certeza. É muito bom, pô. Isso aí, tá ligado? Principalmente pra momentos que a gente tá em dúvida, momentos que a gente tá triste, né, mano? Momentos que a gente precisa tomar um rumo e a gente muitas vezes não sabe pra onde ir, pra onde seguir. E a gente aprende também um com o outro. Gente, eu não tenho muito o que falar, não. Não tenho muito o que falar, não. Eu tô chorando já aqui demais. Esse episódio tá sendo muito difícil pra mim gravar. Passei o dia tentando gravar esse episódio, terminar ele, na verdade, né? Mas tá aí, gente. Tá aí. Isso foi uma homenagem que eu queria prestar ao meu amigo, meu eterno amigo, que vai estar sempre comigo no meu coração. Independente de quanto tempo passa, do
que aconteça, de quem que eu conheço, ele vai ser eternamente meu amigo e eu carrego ele no meu coração, carrego muito ele. Todo dia 20 é difícil pra mim, né? Tô tentando transformar esse dia 20 de cada mês em um dia pra lembrar das coisas boas. Essas coisas boas que eu lembrei aqui nesse episódio, né? Dele, não de coisas ruins, não de coisas pesadas. Então, pra mim isso importa muito mais. Enquanto eu terminava de gravar aqui, a Juliane, né? A ex-esposa dele, né? Ela mandou um áudio. Eu ainda não ouvi o áudio, tá? Mas vocês vão ouvir agora um áudio de 2 minutos que ela mandou, falando um pouco dele, falando da relação deles. E escutem aí. Bom, falar da pessoa que eu tive um relacionamento por 6 anos é muito complicado e ao mesmo tempo muito gratificante, porque eu tive a honra de conhecer uma pessoa incrível que me ensinou muitas coisas boas. Lógico que teve imperfeições, como todos nós temos, mas vivimos um relacionamento de idas e voltas. Mas no último ano de vida dele, vivemos muito felizes e ele demonstrou muito amor. Nós iríamos se casar em 2 meses antes de acontecer a tragédia e ele perder a vida e eu quase perdi a minha vida também. Mas o importante é que ele me salvou, ele demonstrou todo o amor dele por mim do jeito mais forte, mais intenso que alguém pode demonstrar, salvando a vida, salvando a minha vida. Então, eu não tenho nem palavras que sejam capazes de falar o meu amor por ele. Eu lutei muito por ele, lutei muito pelo amor dele, falei que o amava todos os dias da vida dele. Então, eu tenho certeza que ele está muito feliz por mim, porque ele me amava, amava a minha força. Então, com certeza, ele está orgulhoso de mim, por eu estar tendo muita força. E ele é uma pessoa muito incrível, não sei falar que era ainda, essa palavra era, é muito complicado, mas ele foi alguém extraordinário, alguém humilde, alguém que não tinha mágoa no coração, alguém que perdoava 700 vezes 7, nem 70 vezes 7. Alguém que não tinha malícia, alguém que me ensinava que é amor ao próximo todos os dias. Então, alguém assim vai ser impossível esquecer. Será honrado, será lembrado, como é lembrado todos os dias pela filha dele, que nunca esquece dele, lembra dele todos os detalhes e diz que ama ser igual ao pai dela. Então, Deus sabe de todas as coisas. Essa terra não era digna dele. Ele está no lugar melhor e é isso que me mantém viva. E todos aqueles que o amam estão bem porque sabem disso. Essa última parte que ele falou, essa terra não era digna dele. É bem pesada essa frase, né? Foi algo que até a mãe dele comentou, algo parecido comigo pelo WhatsApp, a gente conversando, e como se Deus tivesse tirado ele, porque ele era bom demais para pessoas tão ruins ao seu redor. E um amigo meu também que trabalha comigo, né, o João, ele fala que ele tem esse pensamento com ele, né, de que Deus leva as pessoas quando encerra um ciclo delas aqui. Cada pessoa tem um tempo diferente, amadurece de forma diferente, vive experiências de forma diferentes. E o Senhor tem um plano para cada um de diferente modo, né? Diferente forma. Então, não importa se são 1 dia de vida, uma criança que morre prematura, ou 80 anos de vida, né? Ou 90 anos. O que importa é que cada um tem um tempo diferente e missões diferentes aqui na Terra. E isso que o João falou me fez pensar muito, fez repensar muito sobre isso, sobre morte, né, sobre vida e tudo mais. E agora, para terminar, eu vou deixar a música que eu fiz em homenagem a ele. Quando ele faleceu, foi uma música que se chama Volta Pra Casa, que é o meu grito de desespero, né? É o meu grito de que
eu queria que tudo isso fosse só um pesadelo, fosse só um sonho ruim e que ele voltasse para casa. Eu fiz o refrão dessa música quando eu não sabia ao certo se ele tinha morrido ou não. Quando mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp, eu tava trabalhando no dia, foi no domingo, né? Isso. Eu tava voltando do trabalho até em casa de bike. Então foi a viagem mais longa da minha vida, mais desesperadora da minha vida, esse caminho, esse percurso. E eu ia toda hora falando, tentando não chorar, cara, porque no fundo do meu coração eu acreditava. Foi só um mal entendido, né? Foi só uma sensação ruim, mas algo também me dizia: Jonathan, se prepara, porque o pior aconteceu. Então e eu sempre eu ia cantarolando isso: volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Diz pra mim que vai voltar pra casa, diz pra mim que vai bater na porta, diz pra mim que foi só um engano, um mal entendido, foi só uma passagem ruim. E infelizmente não foi, né? Então é isso, galera. Esse foi esse plataforma especial em homenagem ao meu amigo Yussan. Eu não tenho muita coisa pra falar, porque se eu começar a falar eu vou chorar de novo. E eu tô tentando terminar isso aqui já há muito tempo e não tô conseguindo. E como eu falei pra vocês, eu não quero gravar isso chorando, né? Pra não parecer apelativo demais, emocional. Enfim, Deus já sabe do que eu sinto. O Yussan também sabia do que eu sentia por ele. Então isso é o que importa, né? E só lembrando que eu vou sempre lembrar desse cara e que as pessoas que conviveram com ele vão sempre lembrar dele, que ele era incrível. E que eu tô muito feliz em poder falar pra vocês um pouco de quem o Yussan era. Contar nem que seja 10%, né? Menos do que isso, até 5% do que o Yussan representou pra todos nós, do quanto que ele era importante. E é isso. Fiquem agora com a música pra encerrar. E até a próxima terça com mais uma plataforma. E até a próxima quinta com mais um Teólogo de Quinta. Fui. Tudo difícil aqui dentro, as luzes já não tem mais tanto brilho. Parece que é só um pesadelo, e quando acordar voltar contigo. Às vezes esqueço que você foi e que logo vai chegar aqui em casa, me chamando pra gente sair. Mano, a vida aqui tá tão sem graça. Diz pra mim que vai voltar pra casa, que tudo isso só foi uma fase. Seus amigos todos estão chorando, não dá pra aguentar tanta saudade. Diz pra mim que vai bater na porta, daquele jeito que só você sabe. Era sua marca registrada, seu jeito de falar tão suave. Às vezes esqueço que você foi e que logo vai chegar aqui em casa, me chamando pra gente sair. Mano, a vida aqui tá tão sem graça. Diz pra mim que vai voltar pra casa, que tudo isso só foi uma fase. Seus amigos todos estão chorando, não dá pra aguentar tanta saudade. Diz pra mim que vai bater na porta, daquele jeito que só você sabe. Era sua marca registrada, seu jeito de falar tão suave. Diz pra mim que vai voltar pra casa, que tudo isso só foi uma fase. Seus amigos todos estão chorando, não dá pra aguentar tanta saudade. Diz pra mim que vai bater na porta, daquele jeito que só você sabe. Era sua marca registrada. Mano, eu te amo, você sabe.